Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? É uma honra para mim estar aqui nessa noite, né? Uma honra, um prazer. Já ganhei um iPhone. Aleluia. Disse que igreja não se abre, igreja nasce. E para mim é um prazer estar aqui nessa noite porque eu vi essa igreja nascendo. Talvez eu não estivesse aqui com vocês, quando vocês arrumavam as cadeiras, construíam um púlpito, mas eu vi essa igreja nascendo de dentro dessa família e por isso para mim é um prazer estar aqui nessa noite. Eu sei que isso daqui é a realização de um propósito do céu. E todos vocês que têm a oportunidade de estar aqui na Madcel, todos vocês são abençoados por esse propósito. Amém? Sem delongas, abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 22. Glória a Deus. Eu vou roubar esse aplauso aí, vou levar lá para 202, tá? Então, Mateus 14, verso 22. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou fala misericórdia. Glória a Deus. A palavra diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Pode tomar assento nessa noite, em nome de Jesus. Nessa noite eu queria falar um pouco acerca de desafios e propor um desafio que está explícito para mim quando eu leio esse texto. Quando a gente começa a entender essa história, nós percebemos que durante a nossa vida nós somos compelidos a realizar coisas que fogem da nossa zona de conforto. Para mim é um desafio estar aqui, porque eu sou muito tímido. Para quem me conhece há mais tempo, ou me conhece quando eu era criança, estive crescendo, vai entender o que eu estou falando aqui. Talvez vocês não vão compreender muito bem, mas para mim é um desafio estar aqui à frente. E assim como Jesus me desafia a vencer o meu medo, a vencer a minha timidez, a vencer às vezes as minhas inseguranças, Ele nos desafia durante a nossa vida. Jesus é aquele que nos desafia. Muitas das vezes a nossa perspectiva ela está errada. Por quê? Porque nós acreditamos que o milagre é um fim em si mesmo. Eu acredito que Deus vai me abençoar para que eu seja um abençoado. Eu acredito que Deus ele vai me dar para que eu me contente com aquilo que eu tenho. E na realidade tudo aquilo que Deus nos dá, todos os dons que Ele vai despertar na sua vida, tudo aquilo que Ele vai colocar sobre as suas mãos, tudo aquilo que Ele vai confiar a você, é não para que você seja um reles abençoado,
mas para que você também se torne um abençoador. É interessante porque a gente tem a mania de colocar tudo na mão de Deus, né? A gente fala assim: Deus abençoa meu carro, abençoa minha casa, abençoa o meu trabalho. Só que o interessante é que quando você vai para a Bíblia, tudo que você coloca na mão de Cristo, Ele reparte, multiplica e distribui. Ou seja, o meu carro, quando eu o consagro a Cristo, ele não é mais só para me servir, é para servir o meu próximo. A minha vida não é mais só para atender as minhas vontades, é para atender o meu irmão. O meu trabalho, a minha casa, o meu dom, os meus talentos, as minhas habilidades, elas não servem apenas para que eu seja alguém famoso, habilidoso, para que eu seja conhecido, mas pelo contrário, é para que Cristo seja conhecido. É para que através daquilo que eu tenha, outras pessoas possam se aproximar, não de mim, mas de Cristo que brilha através de tudo que eu tenho, através de quem eu sou. E nesse sentido, nós somos desafiados no nosso dia a dia. Nós somos desafiados a fazer mais. Nós somos desafiados a ir além. Nós somos desafiados porque o deserto, ele é um instrumento de Deus para formar em nós aquilo que nós precisamos ter para viver a sua vontade. Eu posso falar para você uma coisa que você ouve muito, que Deus tem um propósito na sua vida. Quem já ouviu isso, dá um amém. Quem já ouviu isso, dá um glória a Deus. E é verdade, meu querido. Deus tem um propósito para a tua história. Deus tem um propósito para o teu casamento. Deus tem um propósito para a tua família. Deus tem um propósito para a tua vida. Mas a realidade é que existe algo que você precisa fazer para viver esse propósito. A palavra vai dizer lá em Josué capítulo de número 1, Deus está falando com Josué nesse momento. Moisés morreu. Isso significa o quê? O líder do povo morreu, aquele que guiava, que era responsável por levar o povo de Deus, faleceu. Então Deus vai ter com o seu discípulo e fala assim: ó Josué, eu sei que Moisés morreu, mas agora está na hora de você se levantar, está na hora de você se colocar de pé. E a palavra que Deus usa é: levanta-te, pois agora. O momento é esse, a hora é essa, é de imediato, é de pronto. Se coloca de pé, meu irmão, que eu quero te usar. É isso que Deus está falando. Agora o interessante é que ele não para por aí. Ele fala assim: antes, pois, medita na palavra dia e noite, não te desvies dela. O que Deus está falando? Ele está falando assim: existe uma promessa que eu quero fazer cumprir através da sua vida, mas existe uma adequação que precisa acontecer na tua história. Talvez aquilo que Deus vai desenvolver através da sua vida não é para o seu eu de hoje. Talvez você vai precisar crescer em graça um pouquinho mais. Talvez você vai precisar crescer um pouquinho mais em conhecimento. Talvez você vai precisar se desenvolver um pouquinho mais socialmente. E aí está o objetivo dos desafios de Deus para nós. Deus nos desafia a ir em lugares aonde nós nunca fomos, a fazer coisas que nós nunca fazemos, porque existe um propósito naquilo que Ele nos manda fazer. A primeira coisa que nós entendemos nesse texto é acerca da semente da obediência. É a chave da obediência na nossa vida. A palavra vai dizer, quem já fechou a Bíblia aí, dá um misericórdia agora. Misericórdia, abre de novo, irmão. Eu gosto de voltar na palavra, pode deixar aberto. Versículo de número 22. A palavra diz: logo a seguir compeliu Jesus. Repete comigo: compeliu Jesus. Um pouquinho mais forte, Marcelo. Compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Jesus estava pregando para as multidões e tinha acabado de encerrar o seu discurso. E ele falou para os discípulos assim, ele desafiou os discípulos, ele compeliu os discípulos, ele ordenou para que os discípulos pegassem o barco e adentrassem no mar. Ele falou: agora chegou a hora de vocês irem. Muitas das vezes Deus vai fazer isso com a gente. Muitas das vezes Deus vai nos desafiar a realizar uma coisa em que talvez Ele não vá nos acompanhar, porque nem sempre o professor acompanha o aluno. É bem certo que nós gostaríamos de viver a nossa vida aqui dentro da igreja. Eu pelo menos gostaria. Aqui é um lugar onde você só se reúne com os melhores dos melhores. É os de verdade, como o pessoal fala por aí.
é só quem ama a Cristo, é verdade ou não, igreja? É só quem quer adorar, é só quem busca a presença, é só quem sabe que é falho, que é pecador, mas que precisa da graça e da misericórdia do Senhor. Nós gostaríamos de estar aqui, mas a grande realidade é que a nossa vida não foi feita para ser vivida aqui dentro. 80% do tempo da nossa existência nós vamos viver em meio às trevas. Nós vamos viver em meio a esse mundo. Nós vamos viver tendo que exercer o papel de luz. Nem sempre nós vamos estar aqui. E o apóstolo Paulo foi aquele que, sabendo disso, escreveu em Filipenses capítulo de número 2, verso de número 12. Ele falou bem assim: eu sei que vocês cumprem as ordenanças que eu vos dou, mas agora que eu estou distante, mais importante ainda é que vocês o façam. Existirão momentos em que nós estaremos distantes daqui, longe dos nossos irmãos, longe dos nossos pastores, sozinhos, aparentemente sozinhos. Mas mesmo nesses momentos nós precisamos seguir em frente, meus queridos. Mesmo nesses momentos, mesmo em face à tempestade, mesmo no meio da escuridão, mesmo em tempos difíceis, em circunstâncias novas, nós precisamos perseverar, porque se existe uma ordenança, existe um propósito. Se existe um comissionamento de Cristo, existe um propósito divino naquilo que nós estamos fazendo. É interessante perceber que quando a gente lê esse texto, é um texto que fala acerca de tempestade, é um texto que está falando acerca de uma tempestade, de um barco, de uma ordenança de Deus. Isso me lembra do profeta Jonas. Deus mandou Jonas se levantar e pregar em uma cidade. Ele se levanta porque ouviu a voz do Senhor, mas não para obedecer, ele se levanta para desobedecer. E à medida em que ele desobedece a Deus, o barco em que ele está também se depara com uma tempestade. Existem tempestades que nós vamos viver por obediência, e existem tempestades que nós vamos viver pela nossa desobediência. Existem tempestades que Deus preparou para a sua vida, e existem tempestades que você caminha para o meio dela com os teus próprios pés. Agora, o que você precisa entender, e a palavra que eu quero liberar para você aqui nessa noite é a seguinte: independente da circunstância que você se encontra agora, saiba que existe uma esperança, existe uma saída. A palavra do Senhor vai continuar dizendo: entretanto, verso 24, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E é interessante nós imaginarmos como que funciona o mar à noite. Eu, pelo menos, gosto de ler a Bíblia conjecturando, né? Imaginando, passando o filme na cabeça. Você imagina, não é como a nossa sociedade hoje é um breu, completamente escuro, e vento para um lado, e onda para um lado, e batendo no barco, e os discípulos se molhando, e começando a temer pelas suas próprias vidas, quando de repente, verso de número 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Independente da tempestade em que você se encontra, Jesus te alcançará. Independente da circunstância em que você se encontra, tempestade nenhuma é poderosa o suficiente para impedir Cristo de te encontrar. Lá no caso de Jonas, Deus encontrou ele dentro da boca do peixe, de um lugar que ele apelidava de ventre do inferno. No ventre do inferno Deus encontrou Jonas. Ele não vai te encontrar nessa adversidade. Então, independente da tempestade que você está enfrentando, meu irmão, eu vim aqui nessa noite para te dizer: existe uma saída, persevera. Existe uma luz, insiste, continua, avança, não tema. Cristo não nos abandonou. Por mais que pareça, por mais que você se sinta só, lembre-se de que Ele continua ao teu lado, Ele continua te olhando, Ele te encontrará no momento certo e vencerá essa circunstância. Verso de número 26, e aqui é onde fica mais interessante a palavra. Ela fala assim:
Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Só que para pensar um pouquinho, os discípulos eram aqueles que caminhavam com Cristo. Os discípulos eram aqueles que conheciam Jesus intimamente. Eles andavam juntos, comiam juntos, dormiam juntos, acordavam juntos, caminhavam juntos. Não existia Uber naquela época, não existia. E a pergunta que vem na minha cabeça é a seguinte: como eles puderam não reconhecer o Messias? E a realidade é que esse texto ele trata de uma realidade nua e crua acerca da nossa geração. Porque é bem verdade que existem aqueles que vivem, que convivem, que andam, que comem, que se levantam, que estão no nosso meio, que se dizem nossos, mas que não reconheceriam a Cristo no meio da adversidade. Meus queridos, para reconhecer, primeiro é necessário conhecer. E é bem dito, pelo menos de onde eu venho a gente ouve muito, que Deus não tem neto, Deus tem filho. Nós precisamos conhecer Jesus. Não é porque o meu pai é pastor, não é porque a minha mãe é pastora, não é porque a minha avó é crente, que eu sou neto de Deus. Eu preciso entender, nós precisamos entender que o meu relacionamento, que a minha intimidade, que o meu conhecer está nas minhas mãos, está nas minhas costas. Eu não posso viver o meu relacionamento pelo pastor Samuel, pela pastora Daiane. Aquilo que eles ministram, que eles derramam, é maravilhoso, é do céu, é água que jorra, como a palavra vai dizer. Mas nós somos templos, nós somos sacerdotes, nós somos povo eleito, nação santa, adquiridos por Ele. Nós precisamos o conhecer, nós precisamos o buscar, nós precisamos conhecer a sua voz, para que no meio dos desafios, para que no meio da tempestade nós possamos reconhecer essa mesma voz, reconhecer esse mesmo Cristo que vem ao nosso encontro nos nossos momentos de dificuldade. Não adianta querer viver desafios sem antes ter conhecido a Cristo. Não adianta querer viver o extraordinário de Deus sem antes viver o ordinário. A realidade é que muitos de nós, e eu digo muitos de nós porque eu me considero dessa geração, apesar da minha cabeça ser de velho. Minha cabeça é de velho, mas a minha geração é essa mais nova. Muitos de nós, da minha geração, da nossa geração, dizem querer morrer por Cristo. Nós queremos fazer coisas extraordinárias. A gente vive no meio de uma sociedade, de uma mocidade, de uma juventude que quer fazer um jejum de 24 horas, que quer fazer um jejum de uma semana, que quer ler a Bíblia em um dia. Nós queremos fazer atos extraordinários para alcançar o Senhor, para alcançar um nível, um status, uma profundidade das pessoas que nós admiramos, que nós enxergamos como referência, que nós enxergamos. Mas a realidade é que dificilmente uma dessas pessoas que você admira fez algo assim para chegar onde chegou. Dificilmente as pessoas que nós consideramos extraordinárias fizeram coisas extraordinárias uma vez na vida para chegar onde chegaram. Você quer pregar igual a pastora Daiane? Vai ter um secreto com Deus todo dia. Você quer ministrar como pastor Samuel? Vai conhecer um pouquinho de Jesus todos os dias no teu secreto. Não adianta querer fazer uma semana de jejum e no próximo mês você esquecer de Deus. É a mesma coisa que acontece dentro da academia, né? A minha série é 1 hora de esteira e 6 meses de descanso. E o problema é que nós queremos tratar Deus da mesma maneira. Nós queremos conhecer a Deus de uma maneira intensa, em uma semana, em um dia, em uma conferência, em um evento. E no próximo dia, quando Ele nos chama a ter com Ele pela manhã, nós nos esquecemos dEle. Nós queremos encontrar Deus no meio da dificuldade, nós queremos reconhecer Ele no meio da tempestade, mas nós não tiramos um tempo para conhecer Ele no tempo de bonança, no tempo de paz. Nós não nos dedicamos à intimidade com Ele.
às vezes esse pode não ser o seu cenário, porque no meio da tempestade tem vento, no meio da tempestade tem barulho, no meio da tempestade tem ruído, e às vezes muitas dessas coisas nos tiram do rumo, nos tiram do foco. Como eu disse, essa é uma palavra que retrata a nossa geração, que retrata a nossa sociedade, e a gente vai chegar no ponto de falar especificamente da nossa igreja. Mas deixa eu te adiantar uma coisa que eu quero falar. Muitas das vezes você pode ser a pessoa que já viveu o extraordinário, você pode ser a pessoa que já começou até com o Senhor, mas se perdeu no meio do caminho. A tempestade foi alta demais, tem problema demais, a rotina é muito cansativa, é muito ruído de um lado, é muito ruído de outro. Não adianta querer ouvir o Senhor com barulho, com ruído. Ninguém vai sentir fome se estiver constantemente comendo. Eu posso amar um churrasco, mas se eu passar o dia comendo lasanha, chegar de noite eu não vou querer ver uma carne. Nós queremos ter fome de Deus, mas passamos o dia alimentando os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente. Eu quero ouvir o Senhor, mas eu não paro de ouvir o meu colega do trabalho que só fala besteira. Eu quero ouvir a voz de Deus, mas eu não paro de emprestar o meu ouvido para Satanás, como diziam os mais antigos. Meu querido, é tempo de você cessar esse ruído na sua vida. É tempo de você silenciar as vozes que querem te atrapalhar de reconhecer Deus falando na tua vida. É tempo de você voltar a ter o teu foco em Cristo, em Deus. É tempo de você começar a buscar conhecê-lo por si só. Parar de viver um evangelho de terceiros, parar de se relacionar com Deus pelas experiências dos outros. Jesus já morreu, o véu já se rasgou. Nós temos que parar de criar mediadores. Eu quero ser santo pela oração do irmão, eu quero adorar pela boca da ministra. É hora de nós nos levantarmos, nos posicionarmos, conhecendo a Cristo, para que no meio dos desafios que Ele vai nos propor, nós possamos reconhecê-lo também. A palavra do Senhor diz que os discípulos não o reconheceram mais. Cristo, verso de número 27 diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aqui alguns estudiosos vão dizer que ele faz até uma referência a Deus falando com Moisés. Deus fala, eu sou o Deus, eu sou. Aqui Cristo fala, sou eu. Aquele que manda no vento, aquele que manda na circunstância, aquele que é soberano sobre o tempo, sobre o clima, sobre a vida e sobre a morte. Eu estou aqui, não se preocupa. E aqui é interessante porque a partir desse momento os discípulos reconhecem Jesus. E é aqui onde nós vamos entrar no retrato da igreja. Os discípulos então, vocês concordam comigo, passam a ficar aliviados. Eles estavam passando por uma tempestade, uma circunstância de talvez morte. Eles estavam temendo pela sua vida quando de repente o dono da vida chega, andando por sobre as águas. Rapaz, se sou eu vou falar bem assim, acabou os meus problemas. Eu estou tranquilo. Acabou o meu medo, meu temor caiu por chão. Só que o mais interessante é quando você continua lendo. Verso 28, a palavra diz que Pedro se levantou e não se contentou com o milagre. Pedro não se contentou com a sensação de segurança que Jesus tinha proporcionado para ele. Pedro vai além. E é esse mesmo desafio que o Espírito Santo de Deus propõe para nós nessa noite. Que nós possamos, assim como Pedro, ir além. Pedro se levanta e diz para Cristo assim: Mestre, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E aqui nós vemos a diferença. Enquanto alguns entenderam que no barco existia segurança, que no barco existia um milagre, que no barco existia o conforto, que no barco existia alívio, Pedro foi aquele que se levantou para dizer:
eu abro mão do conforto, eu abro mão da segurança, eu abro mão do alívio, eu abro mão do milagre. O que eu quero é a presença. Pedro é aquele que se levanta para dizer assim: mestre, eu não me importo se você está na tempestade, eu não me importo se eu vou caminhar para o meio do problema, eu não me importo se eu vou caminhar para o meio da guerra, eu não me importo se eu vou estar no meio do mar, eu não me importo se eu estarei no meio das ondas. O que eu quero é estar contigo, Jesus. Hoje, talvez até hoje, nós tenhamos feito parte daqueles que escolhem ficar no barco. Os nossos olhos têm se afixado no presente mais do que na presença. Nós agradecemos a Deus pelo nosso casamento, nós agradecemos a Deus por aquilo que nós temos e aquilo que Ele tem nos concedido. E não é errado, não é pecado ser grato. Mas nós precisamos voltar a despertar, nós precisamos voltar a aquecer os nossos corações, mais pela presença do que pelos presentes. A verdade é que no nosso tempo muitos têm se acomodado com o milagre, muitos têm se afeiçoado apenas àquilo que Deus pode fazer e não em quem Ele é. Tanto é que quando Ele não faz, estes mesmos se decepcionam e o abandonam. Meus queridos, é tempo de voltarmos os nossos olhos para a presença de Deus. É tempo de voltarmos os nossos olhos para a presença de Deus. É tempo de voltarmos a desejar mais do que aquilo que Ele pode fazer, quem Ele é. Mais do que aquilo que Ele já fez, quem Ele é. Mais do que aquilo que Ele pode realizar, a presença dEle na nossa vida. É tempo de buscar desesperadamente. É tempo de voltar os nossos olhos. É tempo de realocar as nossas prioridades. É tempo de talvez até abandonar o milagre pela presença. Êxodo capítulo de número 33, você vai ver um diálogo de Moisés com Deus. Moisés vai dizer para Deus assim: Deus, eu preciso que o Senhor vá conosco no meio desse deserto. E Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, é impossível, porque se eu for com vocês, certamente eu vou dizimar todos vocês, pelo pecado de vocês. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer uma proposta. Eu vou mandar um anjo com vocês. O anjo, ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando o espinho, né? O anjo, ele vai na frente, garantindo vocês. Meu irmão, isso é um milagre. Para mim isso daí é sobrenatural. Só que mais sobrenatural ainda é a resposta de Moisés. Moisés fala bem assim: Deus, se tu não for conosco, não nos faça sair daqui. Se a tua presença não for conosco, como vão nos distinguir de todos os outros povos na terra? Moisés está falando assim: Deus, o que nos marca é a tua presença, não os teus milagres. Moisés está falando assim: Deus, o que me torna diferente não é aquilo que você me dá, é o fato do Senhor estar comigo. Porque eu posso não ter nada, se eu tiver a tua presença é suficiente. Eu posso perder todas as batalhas, mas se o Senhor estiver comigo, eu estarei satisfeito. O apóstolo Paulo foi aquele que disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele eu persisti em todos os desafios, eu conquistei, eu acabei a minha carreira e guardei a tua presença, guardei a minha fé. Que nós também possamos entender que mais importante do que ter, mais importante do que vencer, mais importante do que prosperar,
é termos a presença de Deus na nossa vida. Se nós temos a presença, nós temos tudo. Se nós temos a presença, nós temos sustento. Se nós temos a presença, nós temos provisão. Se nós temos a presença, nós temos perspectiva. Se nós temos a presença, nós temos direcionamento. Se nós temos a presença, nós temos renovo. Se nós temos a presença, independente da circunstância, não existe final, não existe ponto final, não existe última palavra que não passe por Deus, não existe circunstância que vá determinar o nosso destino, não existe homem que vá determinar o nosso final. A palavra do Senhor vai dizer que então Jesus responde para Pedro assim: vem, pode vir. Pedro então coloca o pé para fora do barco e começa a viver uma experiência dessas sobrenaturais que, se fosse eu, pelo menos, eu ia testemunhar o resto da minha vida. Pedro coloca o pé para fora do barco, coloca um pé, água, mar, escuridão, coloca o segundo pé para fora, encontra sustento e começa a caminhar no meio da tempestade. Começa a andar por cima das águas, começa a caminhar por cima do mar, como se terra fosse. Começa a viver o sobrenatural de Deus, e é aqui onde eu queria chegar, porque acontece uma coisa com Pedro que acontece conosco. Acontece uma coisa com Pedro que já aconteceu comigo e pode acontecer com você. Pedro começa a viver o sobrenatural de Deus. Pedro, ele entende que a presença é mais valiosa do que o milagre. Pedro entende que a presença é a prioridade. Pedro entende que a presença é aquilo que ele tem que buscar acima da sua própria segurança. Pedro, quando ele coloca o pé para fora do barco, ele fala bem assim: eu posso morrer, mas se eu estiver com Jesus está tudo certo. Pedro começa a viver o sobrenatural de Deus. Pedro começa a caminhar em direção a Cristo. E aí, o versículo de número 30 vai dizer assim: reparando, porém, na força do vento. O vento é forte, né? Teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me. Pedro bota o pé para fora, olhando, fitando para Cristo, e começa a viver o sobrenatural. Mas de repente ele volta a olhar para a circunstância. De repente ele volta a olhar para a tempestade. De repente ele volta a reparar no vento. De repente, e imagino eu que ele está caminhando aqui, e uma onda levanta e ele vira para um lado assim, apoiado no mar, né? Ele não está apoiado no chão, está apoiado no mar. Vira para um lado, vira para o outro, começa a temer, tira os olhos de Cristo e começa a afundar. Talvez, assim como Pedro, você tenha começado a viver o sobrenatural de Deus. Deus tenha começado a se revelar para você poderosamente. Talvez Deus tenha começado até a te usar. Talvez você tenha sido o instrumento nas mãos do Senhor, mas em algum momento você começou a se afogar. Em algum momento você começou a ouvir os ruídos de novo, a reparar na tempestade, no barulho. Você começou a duvidar de si mesmo. Em algum momento você começou a olhar para aquilo que te cerca e tirou os olhos de Cristo. Em algum momento você começou a se afogar. O pecado volta, a dificuldade volta, a mornidão volta, a frieza volta, e você começa a se afogar, e você começa a submergir no meio desse mar. Talvez, assim como Pedro, você possa se encontrar nessa situação. Agora, para você, eu tenho o versículo 31 guardado. A palavra vai dizer: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe o que é que muita gente falha em entender? Sabe o que é que nós, por muitas vezes, falhamos em compreender? É que mesmo no meio da tempestade, mesmo quando nós falhamos, a gente vacila. Mesmo quando você peca, a gente erra. Mesmo quando você começa a se afogar, mesmo quando você começa
a se sujar, mesmo quando você para de viver o sobrenatural de Deus, mesmo na pior circunstância da sua vida, mesmo quando você sente que ninguém mais está te vendo, mesmo quando a água começa a entrar pela garganta, entrar no pulmão e você começa a se desesperar, mesmo quando você está sentindo o gosto da morte, Cristo continua a um clamor de distância. Cristo continua a um clamor de distância. A palavra diz: prontamente estendeu a mão. Cristo estava do lado dele. Prontamente estendeu o braço e o tomou. Cristo está a um brado de distância. Cristo está a um clamor de distância. Chame por Ele, clame por Ele, busque a Ele. Ainda há tempo, ainda há esperança. Cristo não te abandonou, Cristo não te esqueceu, Cristo não te deixou se afogar. Clame por Ele, veja Ele te levantar novamente. Ainda existe sobrenatural para você viver, ainda existe um pouco de extraordinário para você viver nessa vida, ainda existe uma obra para Deus realizar através de você. Clame por Ele, e Ele prontamente há de te reerguer mais uma vez. Cristo não nos abandonou, meus queridos. Cristo não nos deixou. Cristo não nos esqueceu. Muitas das vezes nós que, como Pedro, deixamos de olhar para Ele e voltamos a olhar para as circunstâncias. E é interessante porque Jesus pergunta para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? E essa é uma dúvida que eu tive perguntando para Deus, debatendo, refletindo. Pensei, como que Pedro teve pouca fé? Que pouca fé foi essa de Pedro? O cara andou sobre as águas, como é que ele teve pouca fé desse jeito? Eu queria ter essa pouca fé de andar sobre as águas. E analisando, pensando, é interessante você compreender e entender que quando Pedro começa a andar sobre as águas, Jesus já estava lá. Eu não acredito que a pouca fé de Pedro foi em Cristo. Eu duvido que a fé de Pedro tenha falhado em relação à pessoa de Jesus Cristo. Eu duvido que ele tenha parado de acreditar que Jesus é poderoso. Eu duvido que ele tenha parado de acreditar que Cristo era capaz de estar ali. Eu duvido que ele tenha parado de acreditar que Jesus era poderoso o suficiente para estar sobre as águas. Mas então a pouca fé dele foi em relação a quem? Eu acredito que ele duvidou de si mesmo. Eu acredito que ele naquele momento olhou para o vento, olhou para a tempestade, olhou para a dificuldade e falou bem assim: rapaz, esse é um pecado que eu não consigo vencer. Essa é uma dificuldade que eu não consigo superar. Essa é uma dor que eu não consigo deixar para lá. Essa é uma cura que eu não consigo alcançar. Dói demais. É pesado demais. É um trauma muito profundo. É algo que eu não consigo superar. A fé de Pedro falhou em relação a ele mesmo. Ele parou de acreditar que ele seria capaz de viver aquilo. Ele parou de acreditar que ele seria capaz de estar ali. Só que, parando para compreender um pouquinho do cristianismo, eu preciso dizer para vocês aquilo que talvez Pedro tenha entendido naquela noite. O cristianismo não é sobre aquilo que você pode fazer. O cristianismo não é sobre aquilo que você tem competência para fazer. Não é sobre o pecado que você pode vencer. É sobre o pecado que Cristo já venceu naquela cruz por você. É sobre aquilo que o Espírito Santo pode fazer através de você. Meu querido, homem nenhum, por mais veloz, leve e competente que seja, vai conseguir caminhar sobre as águas. O que Pedro falhou em entender é que não era pela competência dele, não era pela capacidade dele, não eram pelos dons dele, não era pela habilidade, pela eloquência, pela inteligência. Pedro caminhou sobre as águas pelo poder de Cristo Jesus. Deus nos desafia a fazer coisas difíceis. Deus nos desafia a estar em ambientes difíceis. Deus nos desafia a sair do barco. Deus é aquele que nos desafia. E o que nós precisamos entender é que os desafios de Deus, as lutas de Deus, as ordens, os comissionamentos que Deus tem para as nossas vidas, são para serem vividos, atravessados, vencidos, superados com o poder de Deus. Para de lutar as tuas lutas com as tuas forças.
começa a apelar para as armas espirituais. Eu sou daquele tipo de crente que acredita que não existe circunstância que resista ao teu joelho. Não existe vida ruim de crente se ele estiver de joelhos na presença do Senhor. Não tem circunstância, não tem chefe ruim, não tem trabalho ruim, emprego ruim, não tem nem igreja ruim se você estiver de joelhos na presença do Senhor, entendendo que não se vencem guerras espirituais com armas carnais. Deus tem um desafio para você, meu querido. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um ministério para ser vivido. Deus tem, como tinha para Josué, uma promessa que Ele quer realizar através da tua história, para um povo específico, para um tempo específico, para uma geração específica, para uma pessoa específica. Agora entenda que isso não é para ser feito, vivido, vencido e conquistado pela tua capacidade somente. Luta com o Espírito Santo, conta com o renovo de Deus, conta com o poder do Senhor. Ele é aquele que vai te fazer andar por sobre as águas, Ele é aquele que vai te fazer vencer, Ele é aquele que vai te fazer se levantar, e mesmo quando você se afogar, Ele é aquele que vai estar do seu lado para te reerguer novamente. Saia do barco. Esse é o desafio que Deus tem para nós nessa noite. Saia do barco. Eu não sei qual que é a situação que Deus está te compelindo, o que Jesus está te compelindo a fazer. Eu não sei o que Jesus está te compelindo a realizar, a entregar, talvez a sacrificar, talvez a buscar. Mas o que eu sei, meu querido, é que você não vai viver o sobrenatural enquanto você não sair desse barco. Eu sei que você não vai viver o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus. O propósito não vai se realizar. O ministério não vai fluir, as coisas não vão acontecer enquanto você não sair desse barco. Ah, Lucas, mas eu já saí, eu já vivi essa etapa, agora eu estou me afogando. Clame pelo Senhor, clame a Ele, não desista, busque por Ele, porque Ele é aquele que tem poder para te erguer novamente. Amém? Se coloca de pé nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. A palavra finaliza dizendo, versos 32 e 33: subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Meus queridos, isso aqui serve para dizer para a gente que existe propósito em tudo aquilo que a gente vive. Talvez hoje você esteja passando por um momento de dificuldade, por uma tempestade, por um momento, uma circunstância difícil. Talvez hoje você esteja passando pelo vento, pelas ondas. Deixa eu te dizer uma coisa, existe um propósito do Senhor nisso. Renda-se ao propósito de Deus, renda-se ao Senhor, independente do ponto aonde você está, da etapa desse processo que você se encontra. Se você obedeceu e está vivendo a tempestade, siga em frente. Se você desobedeceu e está vivendo uma tempestade, arrependa-se, clame ao Senhor. Ele tem renovo para você. Ele é aquele que há de te reerguer. Ele é aquele que há de te limpar. Ele é aquele que há de te santificar. Ele é aquele que há de te direcionar. Ele é aquele que há de garantir que você vai chegar do outro lado. Eu não posso fazer nada, mas Ele pode fazer tudo. Feche teus olhos nessa noite e clame a esse Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos encontramos aqui diante da Tua santa presença. Nós buscamos, Senhor Jesus, por Ti. Nós clamamos, Senhor Jesus, pelo Teu poder, pela Tua presença, Espírito Santo. Nós sabemos que Tu és aquele que pode fazer. Nós reconhecemos que Tu és aquele que pode realizar. Nós queremos Te reconhecer no meio da nossa circunstância. Nós queremos Te reconhecer no meio do nosso medo, no meio da nossa dor, no meio da nossa tempestade. Nós queremos Te ouvir. Dá-nos força para clamar. Dá-nos força para gritar. Dá-nos coragem para sair do barco. Dá-nos, Senhor Jesus. Dá-nos, Senhor Jesus, a Tua mão, para que nós possamos seguir em frente.
Pai, nessa noite eu apresento a Ti a Tua noiva, a Tua igreja, os Teus filhos, os Teus escolhidos, os Teus amados. Senhor Jesus, nessa noite ouve o clamor deles. Ouve, Senhor Jesus, o desejo do seu coração de serem resgatados do meio das águas, de, Senhor Jesus, serem impelidos, encorajados por Ti a sair do barco, de serem, Senhor Jesus, completamente inundados com a Tua presença. Senhor Jesus, ouve o nosso clamor nessa noite e atende ao desejo, Deus, do coração dos Teus filhos. É isso que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.